Bom, para fechar nossa aula, vamos falar um pouquinho então agora sobre a flexão do infinitivo. Algumas pessoas têm muita dificuldade em relação a essa concordância. Quando é que ele pode flexionar, quando que ele não pode flexionar? Então vamos lá, começando com a grande pergunta. Quando o infinitivo pode flexionar? A resposta que eu dou para você é quando ele for pessoal. O que eu quero dizer com isso? Quando ele apresentar o sujeito, ok? Ele apresenta sujeito. Então você precisa procurar o sujeito. Então vamos lá. Quando o sujeito estiver expresso, ele está expresso na frase? Ah, Aline, ele está expresso. Então o verbo tem de flexionar. Isto é para nós fazermos. Quem é que vai fazer alguma coisa durante as férias? Pronto. Nós. Sujeito expresso. Ele está bem claro aqui, o sujeito. O verbo tem que estar no plural. Eu não posso falar, isto é para nós fazer. Isso é para nós fazermos, ok? Então eu posso falar, isso é para eu fazer, isso é para tu fazeres, isso é para ele fazer, nós fazermos, vós fazerdes, eles fazerem. Deu para entender? Maravilha. Agora, quando você encontrar sujeitos diferentes, então você vai ter também a flexão do infinitivo. Então observe a primeira frase. Falei sobre a necessidade de estudarmos mais. Bom, quem é que falou? Eu. Sujeito. Quem é que tem necessidade? Ó, falei sobre a necessidade de estudar. Quem é que vai estudar mais? Nós. Então aqui, ó, sujeitos diferentes. O verbo falar é o sujeito indica eu e estudar indica nós. Como você tem aqui sujeito, não precisa estar escrito. Porque é exatamente a desinência do verbo, né? A terminação do verbo que vai indicar se o sujeito vai ser o eu, se vai ser o nós e por aí vai. Deu para perceber? Nesse caso aqui, ele também vai concordar. Agora, observe um detalhe. Num caso de sujeito, né? Mesmo sujeito, presta atenção aqui na segunda frase. Sujeito está implícito, porque o sujeito não dá o culto. Sujeito. Então, aqui você tem lá. Mesmo sujeito. Estamos falando aqui, ó, sujeitos diferentes, mas é claro que o sujeito não apareceu, ó. Falamos sobre, mas eu sei que o sujeito é nós. Não sei? Por conta da terminação do verbo. Então, eu sei que o sujeito é o pronome nós. É claro que a classificação do sujeito é o quê? Sujeito oculto, ou sujeito simples, ou sujeito desinencial, ou sujeito elíptico, enfim. Mas se você analisar, eu tenho lá, falamos sobre a necessidade de estudarmos. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Não é o mesmo sujeito? Sim. Então, quando for um sujeito implícito e for o mesmo sujeito, você pode falar, falamos sobre a necessidade de estudar ou falamos sobre a necessidade de estudarmos muito. Deu para entender? Nesse caso aqui, é facultativo. Agora, se o sujeito for diferente, aí aqui, obrigatório. Percebeu? Sujeito diferente, o infinitivo flexiona. Sujeito igual, eu tenho o mesmo sujeito na frase, ou seja, eu tenho um só sujeito na frase, acabou, eu só tenho um sujeito na frase, nós. Aí eu posso colocar o verbo sem flexionar ou fazer a concordância. Deu para entender? Maravilha. Quando você quiser indeterminar o sujeito, indeterminação do sujeito, vamos lá. A gente não aprende que a indeterminação do sujeito, o verbo, fica no plural? Então, se o verbo pode ficar no plural quando ele está conjugado, sei lá, no indicativo ou no subjuntivo, tem lá no presente, no passado, não importa. Ele não vai ser conjugado na terceira pessoa do plural? Ótimo. Agora, o infinitivo. Se você tem o verbo, a forma nominal, infinitivo, e você quer também dar essa ideia de sujeito indeterminado, você também vai colocar o quê? O verbo no plural. Então, saí cedo
para não me perguntarem nada. Quem ia me perguntar alguma coisa? Não sei. Aqui, ó, é sujeito indeterminado. Ok? Sujeito indeterminado. Então, eu saí cedo. Aqui, ó, sujeito, eu saí cedo. Agora, para não me perguntarem nada, aqui flexiona o infinitivo. Tudo bem? Maravilha. Próxima possibilidade. Quando você encontrar o infinitivo mais a palavra ser, aí você também tem que ter cuidado. Por quê? Essa palavra ser, ela pode ser o quê? Partícula passivadora, ela pode ser um pronome reflexivo recíproco. Então, analisa a frase. Presta atenção aqui, ó. Eles ficaram sem se verem por anos. Você concorda que aqui é uma ideia recíproca? Um ao outro? Um ao outro? Eles ficaram sem se verem por anos. Olha só, existe uma regra aí de concordância. Toda vez que você tem sujeito recíproco, que indicar um ao outro, essa ideia de reciprocidade, o verbo fica sempre no plural. Sempre. Eles ficaram, tanto é que aqui está no plural, concordando com eles, e eles sem se verem. Sem verem um ao outro. Aqui eu também tenho que colocar o verbo no plural. Ainda que seja o quê? O verbo no infinitivo. Se eu falar assim, ó, eles se abraçaram. Eles se abraçaram, o verbo não está conjugado na terceira pessoa do plural? Aqui no infinitivo, porque abraçaram não é infinitivo, né? É pretérito. Agora aqui eu tenho o verbo no infinitivo, mas eu tenho ideia de reciprocidade. Então, preste atenção nisso. Vai flexionar. Tudo bem? Outra possibilidade é se for partícula apassivadora, ou seja, voz passiva. Nesse caso aqui, o verbo também vai flexionar, porque ele vai concordar com o sujeito. Então, eu digo assim, não entendi o motivo de se fecharem as portas. Não entendi o motivo de as portas... Olha só, não entendi o motivo de as portas serem... Olha o infinitivo aqui, ó. Serem fechadas. Ok? Então, cuidado. Verbo no infinitivo. Então, ó, verbo no infinitivo. Eu tô com uma sensação de que eu falei verbo. Eu tô com essa sensação, né? Porque eu sou dessas. Eu confundo V com F. Verbo no infinitivo. Ainda mais que eu tô falando toda hora infinitivo, infinitivo. Vamos lá. Verbo no infinitivo mais a palavra ser. Então, presta atenção se essa palavra ser vai ser pronome reflexivo recíproco, ou seja, ideia recíproco, ideia de reciprocidade, ou se ele vai ser o quê? Um pronome apassivador. Nesse caso aqui, o infinitivo flexiona. Ok? Então, ele flexiona. Bom, outra possibilidade de flexão do infinitivo, quando a oração iniciar com uma preposição. Então, você tem lá, até me alcançarem, vai levar um tempo. Olha aqui a preposição. Então, flexiona, até me alcançarem, vai levar um tempo. E eu ainda tenho um detalhe, porque aqui eu tenho o quê? Eu não sei quem é o sujeito, né? Nessa oração aqui, ó, sujeito indeterminado. Ainda há esse detalhe, tá bom? Só que aqui, não é só porque é o sujeito indeterminado. Tem que prestar atenção porque é da preposição. Beleza? Por falarem a verdade... Porque, ó, eu poderia colocar sujeito aqui, quer ver, ó?
por falarem a verdade, vamos subir aqui, ó, os meninos não merecem castigo. Observou que aqui eu tenho sujeito. Eu não coloquei na frase, mas estou aqui adaptando para vocês não achar que é só porque tem sujeito indeterminado. Não. Preste atenção na preposição. É na preposição, tá bom? Então, por falarem a verdade, os meninos não merecem castigo. Deu para entender? Então, ó, quando iniciar, com preposição. Mais uma possibilidade da flexão do infinitivo. Quando você tiver um infinitivo composto, ó, já caiu na FCC forma nominal composta. Foi gerúndio composto. Cuidado, hein? Existe infinitivo composto, existe gerúndio composto. Então, toda vez que falar em um verbo composto, falar em verbo composto, você tem que pensar o quê? Em tempo composto. Tempo composto. É aquela nossa aulinha de tempo composto, certo? Então, eu tenho lá o pretérito perfeito composto, o mais que perfeito composto, tudo bem? Só que infinitivo é forma nominal. Então, não tem tempo. Lembra quando eu falei de forma nominal? Não tem tempo, tá? Mas só para você entender que na aula de tempo composto, eu falo sobre a estrutura. Então, qual é a estrutura de um verbo composto? É verbo ter e haver, mais particípio. Não é isso? Ótimo. Então, existe infinitivo composto, existe gerúndio composto, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o infinitivo. Infinitivo composto, ele também vai flexionar. Então, você tem isso aqui, ó. Na verdade, ele pode flexionar, vai depender do sujeito, tá bom? Então, você tem aqui, ó. Para eles não terem estudado, algo aconteceu. Por que vai flexionar? Porque quem é o sujeito? Eles. É claro que se eu colocasse assim, ó. Para ele, oh meu Deus, para ele não ter estudado, vírgula, aconteceu alguma coisa. Então, observe que aqui, ó, está no singular porque concorda com ele. Então, o que eu quero que você entenda é que todas essas possibilidades que eu estou mostrando aqui é quando ele vai flexionar. Ele vai flexionar quando houver sujeito. Tem que procurar o sujeito na frase. Então, para eles não terem estudado, algo aconteceu. Verbo ter mais particípio. Isso aqui é um infinitivo composto. Ok? Só para você não ficar na curiosidade, na dúvida, porque eu tô sentindo uma vibração, né? Às vezes a pessoa pensa assim, ela falou de gerúndio composto. Um exemplo de gerúndio composto. Eu sei que não tem nada a ver com a aula, mas não me custa falar. Se eu falar assim, ó, tendo, estudado, ele tendo estudado, pontinho, pontinho. Pronto. Isso aqui é o quê? Gerúndio composto. Eu tenho o verbo ter mais particípio. E o verbo ter está no gerúndio. Então, tempo composto é quando você encontra essa estrutura. Verbo ter mais particípio. Ok? Bom, é isso. Agora, quando não flexiona? Quando não flexiona? Quando não flexiona, é porque ele não apresenta sujeito. Em geral é isso, ele não apresenta sujeito. E ele vai ser o quê? Impessoal. Em geral é isso. Mas vamos com calma, porque a gente vai falar de algumas coisinhas aqui. Então, a gente tem aqui, ó. Quando que ele não vai flexionar? Ele não vai flexionar quando ele fizer parte de uma locução verbal. Certo? Então, quando ele fizer parte de uma locução verbal, seja auxiliar, seja principal. Então, exemplo. Devem continuar estudando, né? Exemplo. Eles devem continuar estudando. Aqui, ó, flexiona porque é o auxiliar. O principal é o infinitivo. Não vai flexionar,
Tudo bem? Mas agora, e quando você tem uma locução verbal com mais de um verbo? Aí você tem assim, eles acabaram... Ah, eu não coloquei aqui. Ah, eu escrevo aqui, ó. Outro exemplo, ó, daqui a pouco eu falo, ó. Eles acabaram de estudar. Então você, ó, eles acabaram de estudar, não é eles acabaram de estudarem. Nem pensar uma coisa horrorosa dessa, tá? Aqui é o verbo auxiliar e aqui é o verbo principal. Tudo bem? Agora vou colocar uma frase aqui com uma locução verbal maior. Aí você tem isso aqui, ó. Bom, olha aqui essa frase. Eles poderiam ter feito a prova. Quando eu tenho eles poderiam ter feito a prova, eu tenho essa locução verbal. Poderiam ter feito. O verbo auxiliar, isso é uma locução verbal. O verbo auxiliar é o verbo poder, é o verbo ter e o verbo fazer é o verbo principal, ok? Por isso que eu disse que numa locução verbal, o infinitivo não flexiona, porque nós estamos aqui falando de infinitivo, ele não flexiona quando ele estiver numa locução verbal, seja como auxiliar, seja como principal. Ok? Então, o verbo ter, o verbo no infinitivo também pode ser auxiliar. Olha aqui, ó. Auxiliar, infinitivo. E aqui, ó, principal. Deu para entender? Então, em locução verbal, não flexiona o infinitivo. Agora, cuidado com isso aqui. Caso, isso aqui é cuidado, não, assim, não é muito comum cair em questão de concordância, não. Mas as pessoas, às vezes, se confundem, às vezes, na hora de escrever. E aí fica com tanta dúvida na hora de escrever que acaba perdendo um tempo raciocinando sobre isso. Preste atenção. Se o infinitivo da locução verbal, isso aqui, ó, ele estiver distante do verbo auxiliar, aí, ó, é facultativo. Pode ou não flexionar. Ok? Pode ou não flexionar. É só nesse caso, tá bom? Então eu tenho lá. Deveremos, depois de muito tempo de estudo acirrado, descansar ou descansarmos em Paris. Olha que chique, ainda vai descansar em Paris. Aí tu fala assim, ai Aline, mas vai ficar feio. Tá bom, se acha feio, faz o deveremos descansar. Eu escrevo dessa forma, mesmo quando está distante. Apesar de não distanciar muito o auxiliar do principal, não tem muito essa prática de colocar uma ideia intercalada entre o auxiliar e o principal, tá? Aliás, nem aconselho muito fazer isso numa redação, porque às vezes a pessoa acaba não pontuando, quando tem uma ideia intercalada extensa, não coloca pontuação. Então, assim, eu não aconselho. Mas não custa falar isso aqui, né? Não custa falar. Então, vamos lá. Quando você tiver uma locução verbal e o verbo no infinitivo estiver muito longe do verbo auxiliar, aí tanto faz ficar no singular ou no plural. Tudo bem? Ou seja, ele flexionar ou não. Então, se você sabe que o sujeito é nós, né? Porque o sujeito oculto aqui é nós deveremos, depois de muito tempo de estudo acirrado, descansarmos em Paris. É possível? É possível. E eu não estou inventando isso não, tá? O Bechara fala sobre isso, ok? Bom, mais uma possibilidade do infinitivo. E isso aqui, ó, cai bastante em concurso. Então, vamos lá. Quando você encontrar o quê? Verbos causativos e sensitivos. Nesse caso aqui, não for, ó, esses verbos
não formam, eu já falei sobre isso na aula de locução verbal, não formam locução verbal, ok? Não formam mesmo. Aline, quais são os verbos causativos? Os verbos causativos: mandar, deixar, fazer. O verbo causativo é aquele que impulsiona, que provoca a ação do outro. Lembra assim, ó, causa a ação do outro, por isso que se chama causativo. Ele causa a ação do outro. Então vamos aqui. Deixei-os sair sozinho. Ó, o verbo deixei é causativo, certo? Ó, deixar é causativo. Daqui a pouco eu falo do sensitivo. Deixei-os sair sozinho. Vamos lá. Presta muita atenção. Esse pronome aqui, ele é sujeito. Já falei sobre isso na aula de pronome. Sujeito do infinitivo, não é? Ele é sujeito do infinitivo. Deixei-o sair sozinho. Então, presta muita atenção. Quando o sujeito do infinitivo for um pronome oblíquo, o infinitivo, o que eu escrevi aqui, Jesus? Oblíquo. Anota. Quando o sujeito do infinitivo for um pronome oblíquo, o infinitivo não flexiona de forma alguma. Jamais. Não flexiona. Tudo bem? E isso vai acontecer, você só vai encontrar o sujeito do infinitivo em forma de pronome oblíquo com verbos causativos ou sensitivos. Tá bom? Por isso que eu digo, eles não formam locução verbal. Agora vamos entender o que eu falei, ó. Verbos causativos é aquele que provoca a ação do outro. Quando eu digo deixei-os sair sozinhos, essas pessoas, né, eles saíram sozinhos porque eu deixei. Eu provoquei a ação do outro. Deu para entender? Agora, cuidado. Cuidado. Quando você encontrar o verbo deixar seguido de preposição, deixar de não é mais causativo. Exemplo, deixar de estudar, coisa que você não pode fazer, a não ser depois que passar no concurso, né? Se dá o seu termo da posse. Então, olha só, você não pode achar que isso aqui vai estar na mesma regra do verbo deixar causativo. Não, tá bom? Isso aqui não é causativo. Quando eu falo assim, deixar de estudar, isso aqui é uma locução verbal. Deixar de falar, deixar de escrever, deixar de correr, é locução verbal. Aí, ó, olha aqui, ó, não flexiona. Locução verbal, não flexiona. Tudo bem até aí? Beleza. Vamos continuar aqui. Vou apagar essa bagunça aqui, hein? Vamos lá. Verbos sensitivos. Sensitivos. Verbos sensitivos são aqueles que indicam sensação. Então, os nossos sentidos, ver, ouvir e sentir. Então, você tem lá, ó, vi é um verbo sensitivo. Vi-os, estudar a tarde toda. Vamos lá, faz a perguntinha aqui. Quem é que estudou a tarde toda? O pronome oblíquo aqui, né? Os, que faz referência a algumas pessoas. Então, ó, o pronome aqui é sujeito do infinitivo. Então, cuidado com isso. Quando você encontrar um pronome oblíquo como sujeito do infinitivo, o infinitivo não flexiona. Ainda que haja sujeito. Cuidado para não confundir com aquela regra número 1. Né? Quando houver sujeito expresso. Tem sujeito expresso aqui. Mas aqui, ó, o infinitivo não flexiona. Não concorda com o sujeito. Não concorda mesmo com o sujeito. Tudo bem? Então ele fica ali paradinho, quietinho. Agora, vamos pra cá. Preste atenção que agora eu vou mudar a frase.
A professora não viu os alunos copiar no teste. Aliás, ficaria melhor se fosse colar, né? Porque no teste, mas enfim, eu botei o copiar, vai ficar do jeito que tá. Presta atenção. A professora não viu os alunos copiar no teste. Olha aqui. Verbo ver. Verbo copiar. Eu tenho verbo sensitivo. Vi copiar. Vi fazer, vi falar, certo? Eu tenho duas orações aqui, eu não tenho locução verbal. Aí você vai fazer a pergunta para o verbo no infinitivo. Quem é que copiou, né? Quem é que copia? Os alunos. Nesse caso aqui, o sujeito do infinitivo não é um pronome oblíquo, percebeu? Sujeito do infinitivo. Sujeito do infinitivo. Então, preste atenção que agora a regra vai mudar. Tanto é que eu coloquei o quê? Copiar ou copiarem. Por quê? Porque nesse caso aqui é facultativo. É claro que eu já vi uma polêmicazinha, né? Porque existem várias... Inclusive, uma vez eu fui a uma palestra do Bechara e ele falou sobre isso. Eu lembro que ele defendeu ele mostrou, né? Ele mostrou diferentes posicionamentos. Então, algumas pessoas falam que quando... eu lembro exatamente que foi assim que ele disse nessa palestra. Ele disse o seguinte, que numa frase como essa, a professora não viu os alunos copiarem, vai concordar com o aluno. Que nesse caso, quando o sujeito ele está expresso, e principalmente quando ele vem antes, o Bechara, ele prefere isso aqui, né? Quer dizer... Na verdade, eu não lembro se ele falou que ele prefere, né? Não vou inventar, porque já faz anos que eu assisti a essa palestra. E até porque ele mostrou várias visões, ele falou de vários outros autores. Então, olha só. Alguns autores, eu vou botar em definição porque eu não lembro quem é que disse isso, né? Então, vamos lá. Alguns autores defendem o quê? Que o infinitivo fique no plural, concordando com alunos. Já outros falam que não, fica mesmo no singular, porque... entra nessa regra aqui, de que o verbo não flexiona, tudo bem? E já há outros que defendem o posicionamento de ser facultativo. Essa é a minha opinião também, tá? Então aqui é facultativo. No concurso, Aline, facultativo, tudo bem? Porque tanto pode ficar no singular ou no plural, tudo bem? Então eu tenho lá, o diretor mandou, mandar é verbo causativo. Mandou os empregados participar ou participarem na reunião. Estava lá todo mundo falando, não, vocês têm que participar, vão participar, fica caladinho aí não, tá? É claro que também pode ser participar da reunião, aí muda a mensagem, tá? Porque eu sei que alguém perguntou aí, é participar na reunião ou participar da reunião? Depende do sentido. Se eu falar participar na reunião, a reunião já está acontecendo e o chefe mandou todo mundo participar, falar, né, interagir. Agora, participar da reunião é para que eles vão à reunião. É diferente o sentido, tá? Então aqui, mandou os empregados participar ou participarem. Sujeito do infinitivo, empregado. Tudo bem? É isso. Então, participar aqui ou participarem, as duas formas estão corretas. Bom, próxima possibilidade. Quando você encontrar um infinitivo num sentido genérico, ou seja, na verdade, quando ele tem esse sentido genérico, em geral, ele já vai ser o sujeito da oração. Quando fala que é um sentido genérico, é porque, na verdade, ele não está necessariamente como um verbo. Ele apresenta um sentido, um valor, né? Ele apresenta valor de substantivo. Então, ele não está como verbo necessariamente, tá? Nesse caso aqui, o infinitivo não vai flexionar. Então, eu tenho lá, estudar é muito bom. É a mesma coisa que o estudo é muito bom, ok? Navegar é preciso, viver não é preciso. Fernando Pessoa. Então aqui a gente tem aqui, deixa eu botar aqui a fonte. Fernando Pessoa.
Caetano Veloso tem uma música que ele colocou esse verso lá. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quando eu monto o material, quando vem uma música na minha cabeça, eu fiquei a tarde toda ouvindo a mesma música, porque eu sou assim, louca. Então presta atenção aqui, ó. Nesse caso aqui, presta atenção numa coisa importante. Nesse caso aqui, o infinitivo ele não vai flexionar, certo? Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, como se fosse no sentido de navegação é preciso, enfim. Agora, cuidado, porque deixa eu apagar aqui, ó. Se o infinitivo vier precedido de artigo, aí ele não vira realmente um substantivo, porque aqui eu disse que ele tem valor de substantivo. Valor. Quando fala que tem valor de substantivo, não quer dizer que ele seja um substantivo. Agora, se eu disser assim, ó, no Brasil, há diferentes... Aliás, vou botar aqui, ó, vou mudar a frase. Vou botar assim, ó, os falares diferentes do Brasil. Presta atenção que mudou. Aqui é o verbo falar, né? É o verbo falar na forma nominal, sendo que eu coloquei um artigo, virou um substantivo. Tá bom? Cuidado, que aqui é outra coisa. Então os falares, os cantares. Aí o infinitivo, ele vai flexionar, tá bom? Porque ele está como... Mas aí presta atenção que essa flexão aqui não tem nada a ver com concordância verbal. Não tem nada a ver. Isso aqui, ó, por ele ser um substantivo, ele entra na regra de concordância nominal. Ou seja, eu tenho ali o artigo está no plural, o substantivo no plural, né? Então eu tenho determinante concordando com determinado, tudo direitinho. E aí entra naquela regra o quê? De flexão dos substantivos. Na verdade, não é nem concordância nominal, é aquilo que está no seu edital, vou botar direitinho aqui, ó. É a parte do seu edital que fala sobre flexão nominal. Ou seja, regra de plural. Palavra na língua portuguesa terminada em R, se isso aqui é um substantivo, terminada em R, recebe ES. Tá? São coisas completamente diferentes. Aqui eu não posso falar estudarem. É isso que eu quero que você entenda. Ó. Estudarem é muito bom? Isso não existe. E aqui não é os falarem. Não é conjugação do verbo. Aqui é flexão nominal. Funciona como substantivo e aí ele pode flexionar. Tá bom? Cuidado, porque são informações diferentes. Deu para entender? Maravilha. E último caso, para fechar, quando o infinitivo ele for um complemento nominal. Então, quando ele completar, né, o sentido de um adjetivo, porque na verdade ele vai aparecer completando o sentido de um adjetivo, ou advérbio. Advérbio não. Substantivo. Advérbio não, tá bom? Aline, mas complemento nominal não completa sentido de advérbio? Sim, mas aqui eu tô falando de infinitivo. Então o infinitivo, quando ele é um complemento nominal, ele vai completar o sentido de um adjetivo ou de um substantivo. Então eu tenho lá, são coisas difíceis de entender. Aí aqui eu tenho o quê? Um adjetivo e ele tá completando o sentido. Ele é complemento nominal. Então não flexiona, tá bom? Eles têm aptidão para aprender português. Eles têm aptidão é substantivo. Opa, tô fazendo seta errada aqui, gente. A pessoa está louca. Eu quero fazer isso aqui, ó. Aptidão, substantivo. E aqui, complemento nominal. Deu para entender?
Nesse caso aqui, eu não posso falar, eles têm aptidão para aprenderem português. Aí ele não vai flexionar. Deu para entender? Bom, com isso eu encerro a aula de concordância verbal. Vou falar rapidamente de concordância nominal, porque não é algo que caia muito em concursos de tribunais, mas é sempre bom revisar alguns pontos, tá bom? Daqui a pouco eu te encontro.